Olá, amigos Nefropapers, muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje eu estou aqui com presenças ilustres para discutir um tema que é fundamental na nefrologia e que, na minha opinião, o nefrologista tem pouco entendimento, embasamento para dar diagnóstico, para fazer investigação adicional. Então, eu estou aqui super acompanhado pelas rainhas da litíase do túbulo, a professora doutora Ita Pfefferman, que é professora titular de nefrologia da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, e que é coordenadora do ambulatório de litíase e tubulopatia, um ambulatório que tem pesquisa, que é didático, acadêmico, que tem mestrado, doutorado, é super... e fez parte da minha formação, faz parte ainda da minha formação hoje em dia, né? E também estou aqui diante da doutora Maria Helena Weisbich, que é nefropediatra, e ela é coordenadora do Comitê de Doenças Raras, né, da SBN, e ela é também professora de pediatria da Unisa. Então, bem-vindas, muito obrigado por terem aceito esse convite para a gente discutir um tema que eu acho que é tão importante assim, para o nefrologista. Bom, boa noite. Obrigada, Igor, pela oportunidade. E acho que você escolheu o tema muito bem. Acho que é um achado clínico, né, de grande relevância, principalmente para o nefrologista que se aprofunda na investigação das doenças genéticas. Acho que vai ser bastante proveitoso. Olha, eu, assim, tenho uma longa história, né, de namoro com a nefrocalcinose, há muito tempo atrás já. E a gente vê que ao longo dos anos, né, a genética revolucionou, né? Então, a chegada da Marilena no nosso ambulatório revolucionou, porque aí a gente colocou um toquezinho de genética na nefrocalcinose. Mas a história dela começa assim, vocês, talvez alguns que vão assistir esse podcast não teriam nem nascido. Ela começa na época do raio-x, quando a gente tinha uma certa dificuldade de fazer uma diferenciação entre microcálculos e calcificação parenquimatosa, que é a nefrocalcinose. E aí, essa história começa porque também, naquela época, o que a gente tinha de tratamento era a litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Então, a gente tinha até uma preocupação de fazer essa diferenciação em termos de imagem, porque senão você ia fazer, olha, vou colocar lá as ondas de choque e eu vou tentar quebrar algo que não tem comunicação com o trato, com o sistema pielocalicial. Depois a gente começou a ver que às vezes as coisas se misturavam. Quer dizer, você podia ter nefrocalcinose e ou nefrolitíase, né? Uma coisa meio junta. Então, quando a gente começou, então, a se deparar com essa dificuldade dentro do raio-x, foi a época em que começou a tomografia helicoidal, que começou a ser utilizada para nefrolitíase. E aí, a gente também se deparava com o diagnóstico radiológico de hiperecogenicidade de pirâmides. Então, a gente tinha essas duas faces da mesma moeda, e foi quando a gente quis se aprofundar um pouquinho mais em como resolver essa questão. Não sei se eu posso me alongar um pouquinho. Fica à vontade, professora. Então, eu vou contar uma história de um trabalho que a gente teve a oportunidade de fazer. A gente reuniu 66 casos sugestivos de nefrocalcinose, ou por ultrassom ou por raio-x, né? E a gente combinava com uma tomografia helicoidal. Aí a gente pegou esses 3 exames de 66 pacientes e a gente apresentou esses exames para 3 radiologistas. Então, numa primeira rodada, eles tinham que dizer se eles achavam que nesses exames existia uma indicação de presença de nefrocalcinose. Então, eles olhavam o exame do paciente 1, misturado, tudo embaralhado. Numa segunda etapa do mesmo estudo,
a gente apresentou os exames, mas ligados. Então, era o paciente 1, era o ultrassom do paciente 1, com o raio-x do paciente 1, com a tomografia do paciente 1. O que a gente quis com isso? A gente quis, primeiro, ver a concordância entre os radiologistas, que foi baixa. Então, um dizia que era isso, o outro dizia que não era, né? E aí, depois, nessa segunda fase, a gente imaginou que, sendo os 3 do mesmo paciente, que é uma coisa que na prática clínica a gente vê direto, né? Você vai fazer um exame num determinado laboratório, eles falam, olha, traga seu exame anterior ou eu vou ter acesso à sua imagem anterior. Mesmo nesta segunda forma de apresentação, que era do mesmo paciente, a concordância também não era de 100%. E aí, para a gente definir o que era nefrocalcinose, porque a gente não está fazendo uma biópsia renal e encontrando uma calcificação parenquimatosa. Então, a gente fez, através da estatística, a gente chegou à conclusão de que o paciente deveria ter pelo menos 2 exames, sendo ou uma tomografia combinada com ultrassom, com hiperecogenicidade das pirâmides, ou um raio-x com a tomografia. Então, a tomografia devia fazer parte de tudo isso. Então, eu acho importante contar essa história, né, para quem está assistindo a gente hoje, porque, assim, parece que é uma coisa, assim, muito simples, porque hoje em dia é muito fácil você fazer tomo, né? Você pode pedir, assim, mas a gente tem o problema da radiação, a gente tem o problema que daí a Maria Helena vai falar como é que isso acontece, como é que isso se faz quando se trata de crianças, né? E também porque a gente tem um custo, que também não é em qualquer lugar que consegue fazer, né? E até hoje a gente continua recebendo, às vezes, um paciente com um ultrassom que tem hiperocogenicidade para a gente definir se isso é nefrocalcinose ou não, né? Então, a gente, assim, pelo menos quando você está na universidade, a gente tenta conversar com os residentes, tudo para que eles tenham a sua crítica em relação aos exames, vejam as imagens, né? Não acreditem só no laudo e, às vezes, até nos serviços mais especializados possíveis, a gente ainda vê o radiologista laudando uma nefrocalcinose como litíase, quando, às vezes, claramente não é. Você quer falar um pouquinho como é que é a história na pediatria? O que a gente conversa sobre isso, né? E, na verdade, o grande problema é a radiação mesmo, e você trabalhar com criança, né, nessa situação, e você ter que repetir tomografia para reavaliar o caso, é mais complicado, né? Então, tem esse problema ético. Então, assim, na pediatria, o primeiro exame é a ultrassonografia. Eu, até anos atrás, tentei fazer um estudo comparando tomo com ultrassom e não consegui passar na ética por conta das crianças, né? Mas, assim, eu atualmente acho que quando a gente tem um caso duvidoso, que você tem principalmente os microcálculos, né? Que muitas vezes, pelo ultrassom, é difícil você diferenciar se está no parênquima ou extraparenquimatoso. Eu acho que, nesses casos, a gente deve fazer, sim, a tomografia. Não é um exame que talvez você vai usar como parâmetro de acompanhamento, mas é um exame importante para diagnóstico. E eu acho que isso tem uma grande relevância, porque uma coisa é você ter vários microcálculos e outra coisa é você ter nefrocalcinose, você ter o depósito dentro do parênquima. A gente sabe que a presença do depósito dentro do parênquima é um fator de gravidade do caso e é um fator de suspeita maior de ser uma doença de origem genética. Eu acho que, assim, a litíase ela é muito interessante de se estudar justamente porque ela tem uma gama de etiologias, né? E essa diferenciação, se é uma nefrocalcinose ou é uma nefrolitíase, acho fundamental no sentido de
investigação, né? De que exames que a gente vai solicitar e qual o nosso projeto para definir o diagnóstico. Eu acho que isso vem assim de encontro totalmente ao que a medicina hoje assim, é maravilhosamente, né? Vista como uma medicina de precisão, né? A gente ter realmente um diagnóstico, saber a etiologia do problema e conseguir atuar diretamente. Então, eu acho que mesmo para a criança, na dúvida, na ultrassonografia, fazer a tomografia. E a gente sabe que existem outras situações na litíase que também complicam, né? Nos cálculos de ácido úrico, por exemplo, que em muitos lugares a gente só tem radiografia. Então, assim, eu acho que até esse estudo é tão interessante, o estudo que vocês fizeram, porque fala da radiografia também. Porque, às vezes, é o recurso que vai ter em determinados lugares do país, né? E é da onde você vai indicar. E daí, desse raio-x, eu iria partir para uma ultrassonografia ou eu ia partir para uma tomografia? E isso, assim, isso transcende até o paciente ambulatorial, né, ou a criança, e a gente chega ao extremo de ver, de repente, um paciente na fila do transplante com um diagnóstico de uma doença renal crônica de origem não estabelecida e que, às vezes, um simples raio-x mostrando calcificação de rins nativos é muito sugestivo, né? Dentro do contexto de uma doença renal crônica não proteinúrica que evoluiu para perda de função renal, para doença renal em estágio terminal. Então, a gente consegue trabalhar com esse dado e deve, né? Deve começar a pensar nisso, né? Então... Eu acho que essa é uma informação fundamental para passar para o nefrologista que está ouvindo a gente, que a gente tem que ser um pouco também radiologista, né? A gente recebe laudos de diversos lugares maravilhosos, lugares, né, ok. E às vezes falta olhar a imagem, para o nefrologista olhar a imagem e conferir se de fato o que está sendo descrito lá se representa na imagem, né? Isso a gente vê no dia a dia lá no ambulatório, muito frequente de paciente que veio encaminhado e a tomografia tem microcálculos ou tem alguns cálculos e você vai olhar e tem uma baita nefrocalcinose de não se deixar passar esse diagnóstico. Isso abre um monte de leque de diagnóstico diferencial, né? E aí, uma vez o nefrologista com essa nefrocalcinose em mãos, já pensando no diagnóstico, assim, como que vocês pensam, qual é o passo a passo que ele tem que seguir para tentar chegar na etiologia? Qual que é a causa dessa nefrocalcinose, né? Como que vocês pensam um pouco esse raciocínio diagnóstico da nefrocalcinose? Quer falar ou posso falar? Pode começar. A gente vai se complementando, né? Então, eu acho que assim, então, tendo essa noção da imagem, a gente já, quando a gente já começa a diferenciar, a gente já sabe que as causas, como a Maria Helena salientou, serão diferentes. Então, a expectativa de que haja doença genética, né, no escopo da nefrocalcinose é muito maior do que na nefrolitíase. E os artigos que têm saído recentemente, seja de exoma, seja de painéis, né, de genes que são utilizados na clínica Mayo e tudo mais, a gente vê que claramente você vai encontrar uma porcentagem de doença genética muito maior quando houver nefrocalcinose. Mas, num artigo que a gente publicou recentemente, vai sair provavelmente no Jornal Brasileiro de Nefrologia no comecinho aí de janeiro, a Maria Helena nos ajudou muito no sentido de elaborar um caminho. E esse caminho é assim, que fenótipo que esse paciente apresenta, né? Então, o fenótipo clínico e laboratorial diz muita coisa para a gente. Então, eventualmente, se a gente tem dificuldades com o custo de um exame genético, embora a gente saiba que a probabilidade é maior, a gente tem um pensar, né,
que é o pensar clínico laboratorial. Então, esse paciente pode ter uma alteração hidroeletrolítica, pode ter uma alteração ácido básico. Então, a gente tem que começar por aí, né? Então, na realidade, a gente, se o paciente tem, por exemplo, uma hipercalcemia, porque ele pode ter um hiperpara primário. Então, inicialmente, a gente pode se deparar com causas. O paciente pode estar usando uma medicação, pode estar usando em crianças, isso é mais comum, você ter nefrocalcinose por uso de furosemide em recém-nascido de baixo peso. Mas hoje em dia a gente está na época do Monjaro, mas na época que o pessoal tomava furosemide para emagrecer, você podia ter, sim, nefrocalcinose por uso prolongado de furosemide. Alguém que toma corticoide por muito tempo. Então, a gente tem que fazer uma anamnese pensando em tudo isso e também saber por que aquele paciente foi referido para você. Então, às vezes, as manifestações extra-renais, né, existentes, elas saltam aos olhos, né? Então, um paciente que tem uma hipocalemia, ele teve uma paralisia periódica, ele vai vir com este tipo de queixa, e aí é bem a área, né, de túbulo, que a gente gosta tanto, né, que vai trazer esse paciente para você. Obviamente que, sei lá, por exemplo, o ácido básico às vezes é um pouquinho mais difícil, porque você não vai... A acidose não dá um sintoma específico, mas você pode ter uma acidose tubular renal que cursa com hipocalemia. Então, o paciente abriu o quadro desta nefrocalcinose com uma hipocalemia decorrente de uma acidose tubular renal. Então, dito tudo isso, tem muita coisa, muitas cartas na mesa que ajudam a gente, né, a pensar em determinadas doenças, né? Além de a gente sempre perguntar na história, que é uma coisa que a gente não fazia, é assim: existem casos na sua família, como a nefrolitíase é uma doença que caracteristicamente é de origem poligênica, então você não fica pensando em doença monogênica o tempo todo. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que montar esse heredograma na cabeça da gente. Você tem irmãos que têm litíase, você tem pai, você tem mãe, você tem avós, porque isso vai direcionar a gente. Depois tem a parte óssea. Então, assim, um paciente jovem tem uma perda óssea, sei lá, foi, né, ou mesmo uma mulher na pós-menopausa, eu já vi, de repente, mulheres estarem sendo tratadas pelo ginecologista supostamente por uma osteoporose pós-menopausa e que nunca ninguém dosou um cálcio iônico, nunca ninguém, né? E aquilo aquilo está descortinando o seu hiperpara primário. Então, eu acho que a gente tem como fazer tudo isso. Então, dito tudo isso, e logicamente que, assim, nas crianças, esse fenótipo clínico vai ser acrescido de algumas manifestações. E aí eu vou jogar bola agora para minha colega aqui, né? Para dizer como é que vai aparecer nas crianças. E em crianças é sempre estranho, né? E criança não é para ficar doente. Criança é para ter IVAs, certo? Criança que tem alguma outra coisa, dor abdominal já não está bom. Eu acho que isso que a professora Ita falou é fundamental, né? Eu acho que hoje em dia, com esse boom, né, de genética e pedir exame genético, e principalmente com nefrocalcinose, que nós já começamos dizendo que é um indício de ser uma doença genética, existe uma tendência natural do médico que está assistindo aquele paciente pedir um exame genético. Ele vai atrás. O que é melhor? Eu vou pedir um painel de genes, eu vou pedir um exoma, eu vou pedir um genoma. Então, a gente que trabalha com essas doenças tubulares renais, pacientes que cursam com nefrocalcinose, a gente recebe muito paciente que já vem com o teste genético, que não esclareceu a causa.
da doença. Então, assim, é importante que o clínico ele tenha, primeiro, noções básicas de genética, que eu acho que isso é uma coisa que está faltando para a maior parte das escolas médicas. Eu acho que as pessoas não estão saindo com uma boa noção de como aplicar vamos dizer assim, esse grande boom, né, de testes genéticos, que estão barateando. Então, vai ficar mais fácil de você ficar solicitando. A interpretação de um teste genético ela é bastante complicada e muitas vezes ela necessita de vários especialistas para ter uma conclusão. Então, eu recebo várias crianças que muitas vezes já vêm com teste genético que tem nefrocalcinose. Você tem que parar. E a primeira coisa é o que a gente aprende na faculdade. É a anamnese. Então, você tem que saber quando tem algum sintoma, essa criança nasceu bem, condições de gestação, parto e nascimento. Você pega adulto, a gente pega adulto no ambulatório, que já foi prematuro, que teve uma série de coisas que aconteceu na infância e não tem absolutamente nada disso referido na história clínica do paciente. Então, mesmo quando você vê um adulto que vem com uma suspeita de doença genética, é importante ter a história pediátrica, né? Pelo menos o que o paciente sabe da história dele de infância. Se ele teve, muitas vezes, diagnósticos de infecção urinária, na verdade era uma hematúria, uma dor abdominal e acabou ficando como infecção urinária. Quantos não são tratados várias sucessivas vezes de infecção urinária? Então, história clínica. A acidose, por exemplo, a alcalose, esses distúrbios todos levam a um indício fortíssimo. Criança que não ganha peso adequadamente não cresce. Deficiência de ganho ponderostatural. Isso é uma coisa que a gente, como pediatra, acaba tendo facilidade. Por quê? Porque a gente sabe que a criança que tem uma doença crônica, uma base genética, por exemplo, de uma nefrocalcinose, não é uma criança que tem um desenvolvimento absolutamente normal. Tanto que a gente, quando pega os adultos no ambulatório, a gente vê muitos deles baixa estatura. Pacientes com 1,5 m, 1,48 m. Não é um paciente que se desenvolveu super bem. Às vezes, ele ficou aquém da genética familiar dele, que ele poderia ter de estatura final. Então, acho que tem que prestar atenção em tudo isso. Os sinais extra-renais, surdez, alterações oftalmológicas, algumas malformações de dedos, pode ter uma polidactilia, pode ter alguma coisa que te leva a uma síndrome. Por exemplo, eu tenho um caso interessantíssimo, que a paciente tem uma deleção numa porção do cromossomo 4, que dentro daquela porção tem 2 genes fundamentais. Um que é responsável na absorção intestinal do oxalato e pode levar à hiperoxalúria. E essa mesma menina, nesse mesmo intervalo, tem um gene relacionado à acidose tubular renal distal. Então, assim, como que você vai fazer esse diagnóstico? Você tem que ter a história clínica, você tem que ter os dados de exame físico. O paciente com tubulopatia, hipertensão, é diferente, totalmente inesperado que um paciente com hipocalemia seja hipertenso. Geralmente, esses distúrbios todos com alcalose e hipocalemia são pacientes que têm as tubulopatias perdedoras de sal. Então, tudo isso pode se manifestar também com nefrocalcinose e está nos diagnósticos diferenciais. Então, quantos genes eu vou pedir? Será que eu consigo ter disponível comercialmente um painel com mais de 100, 120 genes para eu conseguir pegar toda aquela ampla possibilidade de diagnósticos etiológicos? Então, exame físico, história clínica, história familiar e os exames básicos. Não dá para a gente sair fora de paciente que tem nefrocalcinose, o que está depositado no rim? É oxalato de cálcio? É fosfato de cálcio? Se é oxalato de cálcio, que tipo de cristal de oxalato de cálcio é? Eu não vou conseguir ter isso com facilidade, então eu vou ter que fazer o quê? Uma triagem bioquímica, tanto sérica como urinária. Então, é por isso que eu valorizo demais o trabalho que vai sair publicado, porque ele tem esse embasamento. É um protocolo do nosso ambulatório, né? Instituído depois de muita experiência e que ele é o responsável para a gente indicar
com precisão um teste genético que certamente aumenta a possibilidade de ter um diagnóstico. E não sair pedindo teste genético sem ter hipóteses diagnósticas, que muitas vezes se atira para todos os lados e você não tem um retorno. E às vezes o paciente fez um exame mais caro e não vai ter esse retorno. Aliás, isso é uma das coisas que tem que ser conversada com o paciente antes, né? O que você espera do retorno do teste genético ou dos exames laboratoriais no diagnóstico da nefrocalcinose. Exatamente, principalmente no contexto de que assim, os convênios ainda não fazem a cobertura hoje de teste genético. Então, quando é o paciente que está pagando, ele precisa saber dos riscos, né? Então, ele precisa saber dos riscos de não ter o diagnóstico, de o teste assim, ser negativo e não significar que ele é negativo para sempre, porque pode ser que esse teste, assim, essa análise reavaliada anos depois leve a alguma suspeita diferente. E eu queria até pontuar duas coisinhas que a Maria Helena falou, que é assim, essa história da infecção do trato urinário de repetição. Muito frequente. Nefrocalcinose, né? Você tem leucocitúria. Leucocitúria é muito comum, né? Então, e isso nos postos de saúde, de uma maneira geral. Então, leucocitúria é igual à infecção urinária. Então, como não se faz cultura para toda e qualquer infecção urinária, então essa leucocitúria é interpretada como uma infecção do trato urinário, né? A gente tem um caso no nosso ambulatório de um menino que uma nefrocalcinose brutal, que começou aos 10 meses, né? Que a gente segue, né, Igor? Sim. E que tem uma hipomagnesemia familiar com hipercalciúria e nefrocalcinose, com deleção da claudina, né? Quase deleção, porque ele perdeu 5 exons, né? Só tem o primeiro exon lá do gene. E, na verdade, assim, esse menino foi diagnosticado com 10 meses, assim, ele tinha um PTH elevado, ninguém nem olhou para o magnésio dele, ninguém nem sequer pediu magnésio, né? E era aquilo, assim, em termos de imagem, não restava dúvida que aquilo fosse uma nefrocalcinose. E ele foi sendo tratado como infecção urinária de repetição também. Então, fica ganhando um antibiótico, também não faz o diagnóstico. A outra coisa é por que a gente está fazendo esse joguinho de criança e adulto? Porque o simples início em idade precoce já fala muito a favor de uma doença genética, né? E a outra coisa, como a gente está falando de urina, então falamos da leucocitúria, a outra coisa é a poliúria, né? Então, que às vezes são crianças ou adultos que bebem muita água, enfim. São coisas que vão estar penduradas lá numa anamnese bem feita, né? Se a gente for elencar, né, quais são as causas a etiologia mais comum de nefrocalcinose, então, assim, na literatura tem um trabalho publicado aí que a gente não conseguiu nem ir atrás, porque é uma referência de livro, mas seguramente é hiperpara primário, acidose tubular renal. Eles têm bastante rio esponjo medular, que daqui a pouco a gente pode falar um pouco disso, que é uma dificuldade que a gente tem, né? Hiperoxalúria primária, e aí tem uma gama aí de doenças genéticas. Mas essas 3 são coisas que a gente vai começar a pensar simplesmente com exames que são feitos no ambulatório, na rotina de investigação de paciente com litíase e com nefrocalcinose. Interessante a senhora citar a acidose tubular renal, e não é infrequente a gente pegar alguns doentes que vêm com litíase e nefrocalcinose e que não tem acidose metabólica propriamente dita, né? Então, só lembrar o nefrologista dessa possibilidade diagnóstica da acidose tubular renal de tal forma incompleta. Que o diagnóstico é mais difícil mesmo, mas de um modo geral você vai ver hipercalciúria, hipostratura, um pH persistentemente alcalino, e você precisa provar que aquele rim não consegue acidificar mesmo fazendo uma prova de acidificação. Eu imagino que esses diagnósticos, então, se as pessoas não pensam em hiperpara primária, em ATR distal, em hiperoxalúria,
essa TR distal incompleta deve fugir muito o diagnóstico, né? Com certeza. Não, devem ter uma porcentagem aí não irrelevante de casos que são tratados como uma litíase. O paciente, cálcio urinário é uma coisa que está na cabeça do nefrologista, ele pede lá, tem uma hipercalciúria, e aí o paciente toma diurético, toma um tiazídico para diminuir a hipercalciúria e deixa de fazer um diagnóstico, por exemplo, de uma acidose tubular renal distal e ser tratado adequadamente, né, com a suplementação de álcali que resolveria tudo, né, todo o problema dele. E é importante a gente também salientar que, assim, né, é uma briga, né, no que a gente recebe no ambulatório de um exame simples. Vamos começar pela TR completa. A TR completa é simples, porque você tem uma urina inapropriadamente alcalina frente a um quadro de acidose metabólica, de uma acidose sistêmica. Então, você não pode dar cloreto de amônia para quem já está em acidose. Só que o que a gente recebe é assim, a gente recebe só a gasometria venosa, ou a gente recebe só o pH urinário. Depois a gente tem uma certa dificuldade, porque é pH urinário medido com fita e não necessariamente em jejum. Então, ele precisaria ser em jejum, numa segunda micção, para você tirar fora o papel da dieta e você conseguir provar algo tão simples quanto isso, né? Quando a gente já está, assim, pensando em acidose tubular renal incompleta, como você bem colocou aqui, a gente sabe que é muito mais difícil, vai passar muito mais despercebido e a gente tem uma certa dificuldade porque dos testes que tem, que seria cloreto de amônia, teste do furosemide, a gente, na verdade, assim, a gente não tem isso em qualquer laboratório, né? Então, isso, às vezes, dificulta também esse diagnóstico. Tem a história da hipocitratúria, que nos ajuda um pouquinho, né? É que hipocitratúria sensu lato, né? Ela, na realidade, ela pode vir, assim, você pode ter hipocitratúria idiopática, que é o que mais a gente pensa quando o indivíduo tem nefrolitíase, né? Agora, a hipocitratura pode significar que esse citrato está sendo reabsorvido para salvar alguém de uma acidose metabólica sistêmica. Então, sempre que tiver hipocitratura, também é uma dica, hashtag fica a dica, né? Da gente, antes de chamar de idiopática, então, assim, hipocitratura tem com hipocalemia, tem com exercício extenuante, tem alguém que tem uma dieta muito acidogênica, porque come muita carne, ou fica tomando um monte de suplemento e desce o pH, então também. Mas antes da gente pensar numa forma idiopática, talvez ela também seja uma dica de uma TR de forma incompleta, que tem que ser investigada, porque assim, como você tem a consequência, que é uma hipercalciúria, que também não será idiopática, né? Você também vai ter uma consequência óssea e a hora que você fornecer álcali, você vai poder melhorar isso aí, né? Acho que isso que a senhora falou é fundamental, assim, olhar para o osso, né? Às vezes o osso nos mostra que pode ter algo escondido ali, em especial mulher na pré-menopausa, homem, mas lembrar também da porcentagem, né, da população principalmente acometida por hiperpara primário e que vai ter alteração óssea, e essa população é mulher na pós-menopausa, né? Feito esse rastreio inicial, um exame bioquímico sérico, bioquímico urinário, e afastada essas causas principais, como que vocês pensam assim, no diagnóstico genético mesmo? Que exame que o nefrologista pede na prática clínica? Ele pede um painel, eu peço um exoma? Eu sei que é uma pergunta muito ampla e não é simples, né, de ser respondida, mas como que a gente começa a fazer esse raciocínio também dessa possibilidade de uma doença monogênica, de um teste genético? Eu acredito que a principal indicação ela vem do que a gente acabou de falar, que é da anamnese, da história clínica e da investigação, vamos dizer, primordial, metabólica e eletrolítica. E
importantíssimo ter em mente que o conhecimento da fisiologia, que parte da fisiopatologia, que nos ajuda a entender a fisiologia, é muito importante, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, primeiro, existem custos diferentes. Segundo, mesmo os painéis que não são, que a gente chama alvo, né? Que eles são preparados, eles podem ser lidos posteriormente com um exoma. Quando você pede o painel, você vai olhar mais profundamente um grupo menor de genes. Quanto maior o número de genes que você vai avaliando, mais trabalho te dá para olhar a profundidade daquele exame, né? Então, assim, em cada gene, estudar melhor todas as possibilidades, né, que possam ter de alteração. Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais você estuda genética, você descobre que a gente só enxerga uma pequena parte. Mesmo quando você faz um exoma, você deixou de avaliar os introns que estão mais profundos e deixou de avaliar as regiões reguladoras. Como eu tenho uma família que eu estou estudando recentemente, que é a alteração na região promotora, e é nefrocalcinose, a doença de base, né? Vários indivíduos em diálise, aí vem a história. Quando você pede o teste genético, você tem que saber o que você vai avaliar. Então, se eu tenho um paciente que tem uma nefrocalcinose com litíase, uma criança que tem um desenvolvimento ruim, que eu não consegui fazer uma gasometria adequada, porque a gasometria é um exame que tem que ser colhido adequadamente. Então, se você ordenhar o braço na hora da coleta, se você coletar o sangue, deixar ali em cima, demorar para levar no laboratório, tudo isso altera o resultado da gasometria. Quantas vezes os residentes não vêm discutir e mostram para a gente só o pH e o bicarbonato? Aí você fala, puxa, o bic estava 7,2 e o bicarbonato estava alto. Aí, qual é a PCO2? Aí você vai ver ela está elevada. Então, isso é coleta inadequada. Então, assim, quando for primeiro ver uma gasometria, tem que ver toda a gasometria. pH, PCO2, bicarbonato, base excess. Eu acho que tem que sempre que lembrar disso, porque isso é o nosso dia a dia, né, que a gente vê. Você tem um paciente que tem uma acidose, ou você não conseguiu colher uma gasometria adequada, mas o paciente tem a hipercalciúria, a hipocitratura e um pH persistentemente alcalino, eu tenho uma hipótese diagnóstica. Então, eu vou procurar, nesse caso, que eu tenho um direcionamento, por exemplo, para uma acidose tubular distal, a gente talvez não precise fazer um exoma e possa, sim, fazer um painel para os genes principais como causa de nefrocalcinose, abrangendo todas as possibilidades de acidose tubular renal também. Mas se eu tenho um caso mais duvidoso, que eu não consigo ter um diagnóstico, vamos dizer, uma dica, né, de etiologia através da história clínica, dos dados de exame físico e dos dados dos exames principais, eu acho que, nesse caso, você pode fazer um exoma, que você vai ter uma chance maior de pegar alterações, já que você não tem um gene candidato. Agora, a partir do momento que você tem um gene candidato, você tem, por exemplo, um paciente que tem uma hiperoxalúria, que tem uma história familiar, por exemplo, de pessoas que foram para hemodiálise, que tiveram que fazer transplante, que perderam o transplante porque a doença recorre no rim transplantado, na hiperoxalúria primária, por exemplo. Esse caso é um caso que você tem um gene candidato. Se eu faço um painel e, por exemplo, só acho uma variante em um dos alelos, ou eu não acho em nenhum dos dois alelos, mas eu tenho quase que certeza que é uma hiperoxalúria primária, pela história clínica, pelos exames, etc., eu acho que esse caso, às vezes, se você não achou no painel, você vai ter que partir para um genoma, né? Porque
O exoma, o que ele vai te dar? Ele vai te ampliar o número de genes e as regiões, vamos dizer, mais perto dos exons. Mas ele não vai te trazer informação nova, a gente já discutiu isso, ele não vai te trazer informação nova se você está pensando em exatamente naquele gene que deu negativo no painel, você está pensando que ele tem alterações em outros lugares. Ou você pode fazer um método para verificar, antes de gastar num exoma, por exemplo, que é mais caro, fazer um método para avaliar as variantes do número de cópias especificamente para esse gene, se você tem um gene candidato. Então, você faz, por exemplo, um MLPA ou outros testes que existem que você pode ver se, por exemplo, você tem um tipo de variante tão grave que você não pega no painel. Essas são as possibilidades. Então, assim, eu acho que merece sempre uma discussão com embasamento na clínica do paciente, e eu acho que cada vez mais a decisão do tipo de exame que você vai solicitar merece uma discussão ampla. Eu acho que não adianta sair pedindo o exame, né? Então, assim, gene candidato, painel te resolve. Não tem gene candidato, você parte para o exoma. Agora, se você não achar nesses dois, eu acho que tem que discutir melhor o caso. Eu acho que é isso aí. E, assim, a gente, voltando assim a bola para o nefrologista, a gente vê que cada vez mais o nosso entendimento, né? Por isso que a gente precisa aprender genética, porque quando você sai atirando para tudo quanto é lado, vai aparecer lá uma VUS, né? Uma variante de significado incerto, num gene que nem estava na sua mente, né? Ou você precisa também aprender a ligar. Eu acho que assim, tudo começa com o heredograma. Então, assim, se a minha suspeita pelo histórico familiar, é de uma doença autossômica recessiva, então, na verdade, eu estou imaginando que eu vou ter 2 alelos lá em homozigose, pode ser até uma heterozigose composta também, para aquele gene que eu estou esperando que seja o culpado lá no cartório. Mas a gente vê que, às vezes, isso não aparece, né? Então, assim, a gente teve oportunidade, nesta casuística, né, do nosso ambulatório, da gente ver o SLC 34A3, né? Então, que codifica o NAP, que a gente, na verdade, assim, a gente vê isso em heterozigose, né? Que seria para uma doença que é o raquitismo hipofosfatêmico com hipercalciúria, então nem seria uma hipercalciúria idiopática. E, assim, na literatura, assim, agora eu fui no Congresso Americano, tinha não sei quantos pôsteres e apresentações sobre essa forma, né, de variante em heterozigose, né? Normalmente não é uma VUS, é até uma variante potencialmente patogênica ou patogênica, mas mesmo assim, dentro do contexto de uma doença recessiva, a gente esperava que ela fosse nos 2 alelos, né? E aí teve um trabalho, uma publicação, né? Algumas publicações, mas uma é do Kidney agora de 2025, que mostra que, assim, esses pacientes em heterozigose podem ter fenótipos ósseos, então eles podem ter um acometimento maior ósseo ou um acometimento maior renal, que se traduz pela presença de nefrocalcinose. Então, não vai bastar a gente também escolher, né, o teste, mas a gente vai ter que saber jogar bola com esse resultado, né? Para a gente poder andar para frente, porque aí é que vai entrar o nosso papel de nefrologista, né? De ir atrás para a gente conseguir chegar ao diagnóstico final, né? Em termos genéticos. E propor um tratamento preciso, mais, né, adequado. Esse caso do SLC 34A3 e o A1, que são dos cotransportadores sódio-fosfato, do túbulo proximal,
Eu acho muito interessante. Porque, primeiro, não é uma coisa que começa muitas vezes na pediatria. Que, diferentemente da maior parte das nefrocalcinoses, tirando hiperpara, que as doenças começam na pediatria, a gente tem casos de pacientes que começaram a se manifestar na idade adulta. Também muitos na pediatria, que eu tenho vários casos. E esse fenótipo ósseo, no adulto, é de total importância. Muitos pacientes tratados como osteoporose. Na verdade, faz uma densitometria óssea, ela não diferencia entre, por exemplo, o que é osteoporose e o que é osteomalácia. É só uma densidade mineral óssea diminuída. Uhum. Então, eu acho assim, além de estarem aparecendo numa frequência cada vez maior essas alterações relacionadas à hipercalciúria, antigamente chamada de idiopática, e serem causas de nefrolitíase, de nefrocalcinose e de doença óssea, a proposta de tratamento ela é diferente se o fenótipo é mais ósseo ou é mais renal. Então, por exemplo, nos pacientes que têm o fenótipo mais comprometimento ósseo maior, por exemplo, eles têm uma diminuição da reabsorção tubular de fosfato. Então, muitas vezes, o tratamento de base para esse paciente vai ser a suplementação de fósforo. E se você pensar que as hipercalciúrias são tratadas com tiazídico, que o efeito, vamos dizer, colateral do tiazídico vai ser hipercalcemia, você vai ver que no paciente que tem alteração do transportador de sódio e fosfato, a causa inicial é perda de fósforo. Por conta da perda de fósforo, aumenta a produção de um 25, que vai aumentar a absorção intestinal de fósforo, mas também de cálcio. Uma hipercalcemia transitória num paciente com função renal normal, que vai virar uma hipercalciúria. Se eu tratar com tiazídico, eu vou fazer o processo inverso, eu vou devolver para o sangue aquilo que o sangue estava tentando se livrar, que era o excesso de cálcio da reabsorção intestinal. Então, assim, entender a fisiopatologia da doença é fundamental na proposta de tratamento. Não vai ter protocolo definitivo para nenhuma dessas coisas. A gente vai ter que realmente, na minha opinião, pensar para tomar a decisão do melhor teste, a partir do resultado, estudar aquele paciente e propor um tratamento adequado. Agora, tem doenças que já são mais monogênicas, né? Que a pessoa tem aquela alteração, ela tem uma penetrância completa, então ela vai ter aquela doença. Algumas dessas doenças, por exemplo, na acidose tubular distal, tal, vai ser dessa forma, vai ser mais fácil a proposta de tratamento. Mas para algumas causas, como as hipercalciúrias, que é uma gama, na verdade, são várias doenças, né? A proposta de tratamento vai ser individualizada, né? Inclusive, nesse caso, né, ainda falando do SLC 34A3, você, às vezes, essas alterações eletrolíticas, elas não são super claras sempre. Então, então, se eu estou tendo uma diminuição da reabsorção tubular de fósforo, vou ter perda de fosfato, então eu tenho fósforo baixo. Não. Então, a gente tem que aprender a fazer, né, uma fração de excreção, um transporte tubular máximo de fosfato, porque, às vezes, isso é tênue, né, é transitório, né, como disse a Maria Helena, então, em determinado período, ele vai perder fósforo, que vai estimular um 25. A gente tem dificuldade também de dosar um 25, porque a dosagem não é muito simples, ela é muito, né, ela é muito efêmera, né, na circulação, são micro quantidades, mas a gente precisa ter esse pensar, né, especialmente na nefrocalcinose, né? Então, dificilmente uma doença como essa vai dar a litíase de uma maneira isolada, né? A dica é o PTH, que vai estar baixo, né? Vai estar suprimindo. E o principal de tudo que a gente está conversando de uma maneira tão extensiva, né? É realmente que, de verdade, quando você tem nefrocalcinose, você vai pensar muito mais em tudo isso. Você fala assim, ai, meu Deus, nossa, isso aqui é muito difícil.
Mas é porque isso vai ter uma característica diferente, né? Eu acho que esse diagnóstico traz tanta granularidade, assim, tantos diagnósticos diferenciais, e a gente está acostumado em outras especialidades da medicina, cardiologia, tem o subespecialista, um ecocardiografista, o especialista em doença coronariana, o especialista em insuficiência cardíaca, o oncologista que trata só câncer de mama, que trata só neoplasia urotelial. E na nefrologia, isso, tirando o transplante, que é uma área francamente à parte, né? Eu acho isso um pouco subdividido. E a minha impressão, assim, é que precisa ter uma subespecialização quando a gente está diante de um doente com essa complexidade, né? Vai ter a doença glomerular mais específica, mais complexa, que precisa desse subespecialista. E, claro, afastar das doenças mais óbvias e mais comuns, hiperpara primário, acidose tubular distal, mas eu acho que passou dessa camada inicial de complexidade, precisa referenciar esse doente para um serviço como é o nosso, assim, de maior especialização e que a gente tem mais experiência e lida mais com esse tipo de doença para realmente raciocinar um pouco mais a fundo esse diagnóstico diferencial. A gente precisa ter isso mais inserido, na minha opinião, pelo menos na nefrologia, assim, o subespecialista daquela área vai ser importante para dar um diagnóstico correto e a gente sabe que o prognóstico depende de um diagnóstico que é correto e muitas vezes precoce, né? Um diagnóstico tardio tem impacto péssimo para o prognóstico muitas vezes. Então, acho que né, o fato de vocês estarem aqui brindando o nosso ouvinte com essa expertise é fundamental, mas que também a nossa população que está ouvindo aí de nefrologista saiba que fugiu um pouco do seu escopo de raciocínio, você precisa encaminhar esse doente para que ele receba um diagnóstico correto e que possa, sim, ter um tratamento mais eficaz e adequado, né? E eu acho, só complementando isso, às vezes você não consegue encaminhar o doente, porque às vezes ele está lá no interior de não sei onde, vai ser impossível ele chegar. Eu acho que a gente tem que ter grupos de discussão. Eu acho que a pandemia ajudou bastante a mostrar para a gente a possibilidade, né, da telemedicina, não só para atender paciente, mas para discussão de caso, que eu acho que é bem interessante. Não, com certeza. E eu acho assim, tem uma parte, embora assim a gente pode mudar realmente o diagnóstico através da genética, mas a gente, ainda na nefrocalcinose, a gente ainda se depara com dois pontos que eu queria falar aqui. Um é como seguir a nefrocalcinose. Eu digo a nefrocalcinose per se, independente do diagnóstico etiológico, né? E a segunda é como tratar. Então, na verdade, é assim, como seguir? Então, aí eu vou voltar um pouquinho para a imagem, que é uma dificuldade que a gente tem. Porque para que eu possa dizer que essa nefrocalcinose está melhorando, eu não posso ficar... Se a gente já tinha dúvida se eu podia usar muita radiação para fazer o diagnóstico, que dirá para fazer um segmento desse paciente. E eu, para poder dizer, olha, essa nefrocalcinose está melhorando, será que ela melhora, não melhora? Eu precisaria ter cortes tomográficos da mesma espessura, né? Que o rim não tenha mobilidade durante a respiração, para eu poder dizer, será que não é? A gente tem visto, por exemplo, nas publicações sobre tratamento de hiperoxalúria primária, que teve um tratamento revolucionário, que é o RNA de interferência, né? E existe, inclusive, relatos de que ele melhora, né, a nefrocalcinose, e a gente fica até assim pensando como que alguém pode dizer que uma nefrocalcinose melhora. Eu não estou dizendo que isso não ocorra, mas como a gente pode se deparar com isso. E eu acho que aí a medicina de precisão e a IA tem que ajudar a gente. Então, assim, se você consegue agora, nas doenças glomerulares, é que a doença glomerular, qual que é a vantagem dela? Você tem o tecido.
Então, você consegue sobrepor o tecido com marcações que eram feitas com imunistoquímica, com imagem. Eles sabem exatamente, né? A Kathleen Schuster deu uma aula, né, no Congresso Paulista, deu também nos Estados Unidos. Você sabe exatamente que porção do néfro, que pinta uma de cada cor. Então, a gente vai precisar, quer dizer, como a gente não consegue trabalhar com isso especificamente no tecido versus, mas a gente tem a imagem, a gente vai ter que caminhar que alguém vai ter que dizer para a gente, não, olha, isso aqui não é só o seu olho do nefrologista criticando o radiologista. Aqui, realmente, essa calcificação está em região, sei lá, parenquimatosa, eu estou aqui ou eu estou ali, né? E como que esse cálcio vai sair dali? Então, isso é uma expectativa que a gente tem. Isso é um ponto. O outro ponto é assim, a gente descobre, bom, tudo bem, eu tenho uma acidose tubular renal, eu descubro qual é o transportador que está, mas a gente ainda não tem CRISPR-Cas9, a gente não tem edição gênica para corrigir esses transportadores. Então, o paciente pode se perguntar, bom, eu gastei dinheiro no teste genético, mas que diferença que faz? Eu estou tomando citrato de potássio para corrigir a minha acidose, o meu potássio. Eu já estava fazendo isso antes. Então, por isso que aquele ponto que a Maria Helena falou, quando a gente até oferece o teste genético, a gente tem que dizer para o paciente que, assim, olha, na realidade, assim, primeiro que pode mudar o seu diagnóstico, segundo, você vai ter um diagnóstico. Pode até ser que ele, neste momento agora, ele não mude o seu tratamento, mas no futuro eu não sei, né? Quer dizer, todo o boom que a gente vê na área de oncologia hoje, gente, depende de todas essas pesquisas. Então, assim como se achou algum gene lá, um cogene desregulado que você teve uma droga-alvo, quem sabe a gente vai chegar uma hora que a gente vai ver isso. Bom, mas, por enquanto, se eu falar nefrocalcinose sensulato, né, antes que você me pergunte, eu já vou falar. Já vou me fazer a pergunta, como eu trato nefrocalcinose? Então, assim, a etiologia dessa nefrocalcinose, eu sei o que eu faço, porque depende daquilo que eu achei. Se é um hiperparaprimário, eu vou tratar. Se é uma hiperoxalúria primária, eu vou tratar com uma zirana. Se é uma TR, eu vou dar citrato de potássio. Se é um Barter, eu vou corrigir o potássio. Enfim, a gente tem algumas que a gente tem que dar magnésio, mas às vezes a gente não vê melhora da função renal. Mas, assim, a gente acha, né, que talvez citrato seja uma droga que seja meio coringa, né, para nefrocalcinose, no sentido de que ela é um quelante clássico, aí ela forma um composto com o cálcio que é mais solúvel do que quando o cálcio está ligado com oxalato ou com fosfato. Então, a gente tem uma impressão que o citrato pode, independente, além de que ele vai tratar osso, ele vai tratar outras coisas, ele pode eventualmente brecar o processo. Até onde ele pode reverter a nefrocalcinose, não sei. Mas eu acho que isso aqui, nós estamos no meio do caminho, né? Nesses anos todos, acho que a gente já foi para frente. Eu acho que tem uns medicamentos em estudo, né? Porque você gera, na verdade, a nefrocalcinose, ali você gera um processo inflamatório importante, então ativa inflassoma. Então, tem os estudos com os medicamentos assim que ainda não tem nem nome, só as letrinhas, mas que é uma esperança, né? Porque muitas vezes o processo já está tão avançado e você acaba formando os granulomas, tudo isso, e fica difícil de reverter. Então, mesmo muitas vezes fazendo o diagnóstico, tendo o diagnóstico etiológico, infelizmente o paciente acaba, mesmo que mais lentamente, mas acaba perdendo a função renal. Então, acho que o desenvolvimento de medicamentos assim específicos, que seriam anti-inflamatórios, entre aspas, né? Diminuindo esse tipo de inflamação dentro do rim, pelo depósito de cristais de cálcio, acho que vai ser uma luz também, bem importante, né? E tem também, quando a gente fala em hiperoxalúria, pelo menos secundária,
causando nefrocalcinose também, ou nefropatia por oxalato, você tem também o que você não deve tomar, né? Então, são aqueles relatos de caso, de suco verde, tinta de cabelo. Agora, eu mandei até para vocês aí, eu vi um trabalho aí com um relato de caso de Lactitol, que é um laxante também. Então, das pessoas tomarem um pouco de cuidado, agora que a gente vive nessa época de que pode tomar qualquer Vitamina coisa. D em excesso. Vitamina D em excesso, Vitamina C em exatamente. excesso. Vitamina C em excesso, entendeu? Então, eu acho que a gente também tem que ter esse olhar. E aí a gente vai voltar para a nossa anamnese, né? Porque a gente, quando tiver com o paciente lá na frente, a gente vai perguntar tudo isso, né? E além de causa anatômica também, né? Eu falei que eu ia voltar ao rim esponjo medular. Então, assim, na época da urografia excretora, era o melhor exame para você ver realmente, né, aquele refluxo do contraste. E aí é mais uma dificuldade do radiologista. Nós vamos bater no radiologista de novo. Porque, assim, muitos laudos vêm assim, nefrocalcinose barra rim esponjo medular, como se eles fossem a mesma entidade, que não são. O rim esponjo medular, ele pode, pela dilatação, né, dos coletores, você pode ter, né, essa hiperecogenicidade, porque o duto dilatado fica lá mais ecogênico, então ele fica hiperecogênico, né? Então, ele pode se combinar com uma calcificação ou não, né? Então, não é a mesma coisa. Então, aí a gente precisa. Então, na época da urografia, era a urografia. Eu ainda acho que a urografia é mais fácil da gente ver, mas os radiologistas já têm uma técnica que você tem que, assim, explicitar lá, escrever lá no seu pedido que você quer que investigue rim esponja. Agora, rim esponja medular é uma coisa que você não vai poder... Você também tem que dizer para o paciente, né? Que assim, olha, é uma alteração anatômica que explica a sua nefrocalcinose, mas que necessariamente eu não vou poder fazer nada com isso. Então, só para você saber até onde você vai. Mas, às vezes, a gente até precisa deste detalhe. E uma outra coisa também que o Igor comentou, da TR incompleta, a gente vê uma dissociação, às vezes, entre o grau da nefrocalcinose, é tão heterogêneo, né? Então, às vezes, eu tenho uma TR que é incompleta, bobinha, e eu tenho uma calcificação parenquimatosa que a gente não entende por que ela é tão grave assim, para uma doença que não está na sua forma plena, né? Então, não deixe de procurar, né, acidose tubular renal incompleta numa que está muito grave e nem o contrário, né? Bem, acho que era isso. Considerações finais aí sobre o tema. Bom, eu primeiro queria agradecer a oportunidade, porque eu acho que é um assunto muito importante dentro da nefrologia. Acho que esses pacientes muitas vezes são tratados, em geral, né? Vamos dizer, o principal diagnóstico aí é hipercalciúria, né? Que acaba sendo feito. E não posso deixar de dizer que hipercalciúria é uma síndrome, porque tem várias possibilidades diagnósticas e não dá para o nefrologista tratar todos os cálculos com ou sem nefrocalcinose por hipercalciúria da mesma forma. E eu acho que muitas vezes eu escuto, não melhorou porque é uma questão de dose da medicação. E eu acho que não é. Eu acho que tem que ter uma investigação, cada caso é um caso, né? A gente estava comentando essas alterações dos cotransportadores só de fosfato que implicam num tratamento completamente diferente para a hipercalciúria do que já vem sendo proposto. Não se conforme com o seu paciente. Se você vê que é uma hipercalciúria que está difícil de você tratar, investigue mais, procure mais, avalie o metabolismo de fósforo, do cálcio, vitamina D, faz um investimento, pede para o paciente investir na dosagem da 1,25, que vai fazer toda a diferença.
pense em todas as alças de feedback. Se eu tenho um 25 aumentado, o meu PTH vai estar suprimido. Entenda tudo isso para fazer uma proposta de investigação adequada, pedir um teste genético adequado e, como você falou, no caso mais complexo, eu acho que tem que ter um grupo de discussão. Eu acho que é uma oportunidade que vocês estão dando da gente falar isso e, sei lá, promover no futuro a possibilidade de discussão desses casos mais amplamente, né? Eu acho que os nefropediatras, eles são mais atentos a essa investigação de uma forma natural, né? Porque você pegar uma criança, né, tem uma dor abdominal, você faz um ultrassom e vê lá o rim branco, né, com aquele depósito, assusta mesmo. Então, eu acho que acaba que a gente pede todos os exames e só de imaginar o futuro daquela criança, né? Então, eu acho que você tem a obrigação mesmo de ir atrás, fazer todos os exames possíveis. E, quiçá, dá até o própolis verde, né? Que a gente, já que não tem nada para melhorar a nefrocalcinose, tentar diminuir o estresse oxidativo. É o que eu tento fazer, pelo menos com os meus pacientes com nefrocalcinose. Além de tratar a etiologia, tentar usar daquilo que também não vai fazer mal e que temos alguns estudos aí mostrando, né? Que diminuir o estresse oxidativo pode ajudar a prorrogar, pelo menos, né, a evolução a progressão da doença renal. Bem, é isso então, gente. Agradecer a presença aqui da Maria Helena e da professora Ita mais uma vez. Foi ótimo estar com vocês. Um abraço e até a próxima.